Tema Murilo traz mais informações para a gente. Murilo, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço, Léo. Uma ótima tarde a você e a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso, no SBT News. Pois é, vocês estavam discutindo essa situação, é a discussão do momento também aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, o presidente Lula está reunido com um grupo de 6 ministros, além do chefe da Polícia Federal, o comandante da Aeronáutica e outros integrantes e auxiliares do governo, incluindo Celso Amorim, que é, então, o assessor para assuntos internacionais aqui do governo Lula. Também está nessa reunião Miriam Belchior, que é representante da Casa Civil. Por que a Casa Civil é tão importante nesse momento, Léo? Porque a Casa Civil, ela centraliza as informações da Operação Acolhida, que foi diretamente atingida pelos cortes de Donald Trump lá nos Estados Unidos. O que acontece? Donald Trump suspendeu o pagamento para vários projetos de ajuda humanitária, não só no Brasil, mas também em mais de 50 países, como vocês também estavam discutindo. Aqui no Brasil, algumas ONGs, alguns projetos humanitários foram diretamente alcançados e atingidos, como é o caso, então, da Operação Acolhida, por meio da Organização Internacional para a Migração, a OIM. Essa organização que a gente tinha comentado aqui ontem, ela faz ali a gestão de abrigos da Operação Acolhida. Então, nessa migração de venezuelanos ali na fronteira, a organização fica sem recursos neste momento para gerir esses abrigos. Além disso, também a Caritas, que é uma das instituições ligadas à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, também deve ser atingida, não só deve, como foi atingida por esses cortes dos Estados Unidos. 3 instituições estão paralisadas ali na fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, a Caritas já publicou uma nota de ontem para hoje, confirmando esse corte de recursos. Então, não há recursos para custear serviços de acolhimento aos migrantes. Então, a Caritas suspendeu por 90 dias a atividade na fronteira com a Venezuela. Até a semana passada, essa instituição era financiada pelo Escritório de População, Refugiados e Migração do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas com a decisão, então, do novo presidente Donald Trump, instituições como a Caritas não recebem mais essa verba direcionada para abrigos e para instituições que têm esse caráter, então, humanitário. Dito isso, Léo, o governo Lula está reunido nesse momento para buscar soluções para cobrir essa parte que agora ficou descoberta sem o pagamento desses recursos. O que está se discutindo agora? O governo discute um pagamento temporário. Estão ali colocando o prazo de 15 dias por hora, até que o governo encontre novas formas de financiamento para projetos como esses, como a Operação Acolhida, como outros projetos também, não só para refugiados, mas projetos de equidade racial, projetos, então, que buscam aí esses atendimentos humanitários. Hoje, Léo, durante todo o dia eu conversei com integrantes, né, de várias instituições aí, que tratam sobre esse abrigo para refugiados, e a situação é realmente bastante tensa. Inclusive, alguns funcionários de organizações já estão ali, né, no LinkedIn, outras páginas, divulgando que estão disponíveis para o mercado, né? Não estão mais ligados a essas instituições, porque as instituições, sem os repasses, não têm mais recursos para contratar esses funcionários. Então, realmente é uma situação bastante tensa, principalmente ali para a questão de imigração, mas que está sendo discutida pelo governo, e até o início da noite a gente deve ter algum resultado, alguma resposta dessa reunião. Léo. Te pergunto o seguinte, o governo foi muito enfático no final de semana, no caso do Lewandowski, ministro da Justiça, de certa forma também Lula se pronuncia no mesmo tom. A gente tem também aí, abrindo um pouco para o Senado, o presidente do Senado, que naquele momento assina inclusive a nota como presidente do Congresso em relação aos Estados Unidos. Ontem, de alguma forma, os recados foram, inclusive a gente falou sobre isso ontem, falamos com você sobre isso, o governo dizendo que não é uma forma, não vai agir como, por exemplo, a Colômbia agiu. Mas eu te pergunto o seguinte, você que está no olho do furacão, e você que tem esse termômetro tão bem aí, em relação a esses movimentos do governo, do Executivo e do Congresso também. Pode-se dizer que se baixou o tom do Brasil em relação aos Estados Unidos?
Olha, Léo, na prática sim, viu? Ontem eu conversei com um integrante aqui da diplomacia, né? Ali alguns aliados do presidente que fazem esse assessoramento, essa assessoria direta do presidente da República, e perguntei quantos por cento da agenda hoje está tomada pela discussão, né, sobre Donald Trump, sobre os Estados Unidos. Ele me disse o seguinte, olha, a discussão foi bastante intensificada no dia em que os deportados chegaram aqui ao Brasil, por conta daquela história das algemas, né, aquela história ali de ferir alguns desses direitos humanos, mas depois Donald Trump não foi mais assunto aqui prioritário nas rodas de conversa da diplomacia. Por exemplo, ontem, o fato que tomou aqui a discussão do Planalto foi a ligação de Vladimir Putin para o presidente Lula ainda de manhã. Então, acaba que esse termômetro vai se esfriando. Mas agora, com essas notícias de que projetos importantes do Brasil foram afetados a partir da interrupção do repasse dos Estados Unidos para cá, essa discussão então volta à tona, porque nós temos então cidadãos brasileiros que podem ser atingidos, né, ou então projetos do Brasil que podem ser atingidos a partir dessa suspensão dos pagamentos dos Estados Unidos. Então é aquilo, Léo, há uma intenção de esfriar esse assunto, porque o Brasil não quer criar mal-estar com os Estados Unidos, o Brasil não quer criar mal-estar com Donald Trump, mas ao mesmo tempo o governo não pode ficar de braços cruzados para situações como essas de interrupção de repasse para um projeto, né, tão importante como é a Operação Acolhida, que foi tão divulgado tanto nos governos de esquerda quanto nos governos de direita, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi lá pessoalmente, é um projeto que tem o apoio, por exemplo, do general Eduardo Pazuello, que é da base bolsonarista. Então a gente sabe que a Operação Acolhida é um projeto ali suprapartidário, mas que acaba sendo atingido pela interrupção dos repasses de Donald Trump, do novo presidente dos Estados Unidos. Murilo, deixa eu mudar um assunto aqui que não estava programado, mas que eu queria começar a tratar, inclusive a gente está tentando conexão com a próxima entrevistada, que é justamente eleições no Congresso, na Câmara e no Senado. Você vai acompanhar e claramente tanto o Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre, franco favoritos para ganhar essa eleição. Tem o apoio ali tanto do governo quanto da oposição. No caso do Hugo Mota, se está prevendo um placar não antes visto na história de uma eleição da Câmara, por conta justamente desse apoio maciço. Como é que está isso na agenda do Palácio do Planalto? Começa a se esquentar já nessas últimas horas aí, nessas 100 horas antes da eleição? Ou ainda isso é precificado e o governo está mais tranquilo? A gente vai ter uma saída, inclusive, de ministros para ir para o Congresso, isso também já está anunciado. Queria um pouco da tua avaliação e de quais as informações que a gente tem sobre a eleição da Câmara e do Senado. Murilo, por favor. Léo, excelente sua pergunta, porque realmente é um assunto que vai dominar o noticiário daqui para o fim da semana. Sim, já está precificado, o governo entende, né, aqui pelas conversas que a gente tem, que Hugo Mota já é o franco favorito, já está praticamente eleito, e no Senado temos Davi Alcolumbre, que consegue ter esse apoio também da esquerda, da direita, de todos os espectros políticos. Óbvio, uma zebra sempre pode acontecer, né? A gente lembra a própria eleição de Davi Alcolumbre há 2 gestões passadas, né? Também foi marcada ali por uma reviravolta enorme, mas o governo conta com a eleição dos dois e faz alguns acenos sem entrar de cabeça nessa disputa que também já tem aí alguns rumos já definidos. Mas o fato de estar precificado não deixa o governo tranquilo, porque tem 2 palavras que estão aqui no entorno, aqui, né, nas nossas discussões diárias, que são reforma ministerial. A partir do momento em que o Congresso define o presidente da Câmara e do Senado, o governo então começa a sua mobilização e a sua dança das cadeiras. Alguns nomes já começam a surgir, a gente já tem sim a possibilidade da saída de alguns ministros, da troca de outros ministros. Há muito balão de ensaio, viu, Léo? Eu brinco que essa cobertura de reforma ministerial é um grande Deus nos acuda, assim, sabe? Porque toda hora sai um nome de um lado, de outro, muita gente se
né, propagando como ministeriável para que, estando na mídia, tenha os holofotes do Executivo, mas o que eu dizia é, terminando a eleição da mesa e do Congresso Nacional, o presidente Lula tem espaço aberto para fazer as suas trocas e para abrir espaço para que o Centrão venha aqui para o Palácio do Planalto. Mais do que já está no governo aqui, o Centrão ainda pode pegar mais espaços, porque tem partido que não está satisfeito com o atual espaço na esplanada dos ministérios. Então, o governo Lula já tem esse resultado praticamente precificado, mas é uma virada de chave para que essas reformas, para que essas mudanças sejam feitas aqui na esplanada dos ministérios. Léo. Muito obrigado por todas as informações, a gente tem um giro aqui. Murilo, forte abraço para você, bom trabalho, mais uma vez, muito obrigado.